Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham através da live no Facebook. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, por esse privilégio, oportunidade que temos de adorar ao Senhor nessa noite, Pai. Viemos aqui para isso, para nos render, para nos entregar, para Te adorar, Deus, para reconhecer que Tu és Deus, ó Pai. Fale aos nossos corações nessa noite, receba nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. Espírito de Deus, fale ao nosso coração, Pai. O que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Salmo 126, quero fazer uma abertura rápida, antes de nós irmos para o louvor. Salmo número 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Amém? Um cântico de alegria daqueles que estavam exilados, provavelmente na Babilônia, e retornaram então a Jerusalém, retornaram à sua terra natal. Eles disseram assim: olha, foi como um sonho retornar. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. Eles estavam presos, aprisionados por 70 anos na Babilônia, foram libertos novamente e voltaram para a sua terra natal. Um cântico de alegria pela libertação, um cântico de alegria pelo retorno à sua terra natal, um cântico de alegria pelo prazer de serem livres novamente, né? Existem momentos na nossa vida cristã em que parece que nós estamos aprisionados por alguma situação. Eu não falo da prisão do pecado antes da nossa conversão, eu falo de uma prisão em que muitas vezes nós nos encontramos, né? Seja a prisão da preocupação, seja a prisão da ansiedade, seja a prisão do medo, seja a prisão quaisquer que seja ela. Mas em um dado momento também o Senhor nos liberta, e a nossa boca precisa se encher de riso, de alegria, que as outras nações, que os outros povos também reconheçam essa alegria pela libertação do povo de Deus. Amados, eu quero dizer nessa noite que é um tempo de libertação. Eu quero dizer nessa noite que é um tempo de retornarmos a louvar ao Senhor com alegria, com prazer, né? É um tempo em que as pessoas devem olhar para as nossas vidas e ver a alegria, o brilho, a glória de Deus novamente em nossas vidas, por causa daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Restaura, Senhor, nossa situação. Eu quero declarar que seja um tempo também de restauração, que o Senhor possa restaurar a nossa alegria, restaurar a nossa adoração, restaurar o nosso prazer em louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao nome do nosso Deus. Pai, Deus, nós queremos declarar, ó Deus, um tempo de restauração, queremos declarar, ó Deus, um tempo de libertação, Pai, nesses dias. Existem tantas cadeias, tantas correntes, querendo, Senhor, nos aprisionar, querendo, Senhor, nos amordaçar. Tua palavra diz aqui que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo Deus ceifarão. Que seja um tempo de semeadura, que seja um tempo de colheita, que seja um tempo, Senhor, de vidas restauradas, lares transformados, que seja um tempo, Deus, de restauração, de alegria, de prazer, de gozo na presença do Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura, Senhor, a nossa situação, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já
Te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria. Quero convidar aqui os irmãos que estarão louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Paz do Senhor, igreja, boa noite a todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que a paz que, segundo a palavra, excede todo entendimento, aquela paz que nos tira das coisas agitadas dessa vida e nos permite, por um instante que seja, esquecer das coisas deste mundo e repousar em Deus, de modo que nós não ficamos nos movendo de lá para cá corriqueiramente, sem esquecer das coisas principais, das coisas espirituais. Que essa paz habite em nós essa noite. Vamos louvar o Senhor com um louvor de súplica, pedindo a Deus que sare essa nação, que cure a nossa nação, cure o nosso país, porque nós precisamos da cura e do poder de Deus sobre nós.
sobre ela a sua mão, derramando a tua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando a tua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Glórias a Deus. Nós pedimos a Deus que intercedesse e estendesse as suas mãos para essa nação, mas também é necessário que nós nos fortaleçamos. Por isso eu convido a você a cantar nessa noite, pedindo para que Deus olhe para você, olhe para a sua vida, porque os olhos de Deus estão sobre aqueles que são justos, de acordo com a palavra. E se você tem exercido justiça diante de Deus, você pode pedir para que Ele direcione o seu olhar diretamente para você. E o olhar de Deus é um olhar de amor, um olhar de graça, um olhar que nos mantém sob vigilância 24 horas por dia, porque o nosso Deus não descansa, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus está sempre presente. Por isso, peça para Ele olhar por você nessa noite, e Ele vai interceder e vai estender as suas mãos para tocar na sua vida, aonde quer que você precise. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois
pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Cante mais uma vez. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, teu olhar, teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, os que trouxeram oferta à casa do Senhor, sintam-se à vontade. Cadê o negócio? Sintam-se à vontade para trazer as ofertas. Vamos cantar Os que Confiam. Sol também. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Amém? Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Confiam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não como em volta de Jerusalém, estamos montes, assim é o Senhor, volta no seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Amém, glórias a Deus. Pastor Ítalo, para dar continuidade. Que Deus abençoe a todos, igreja. Som. Irmãos, eu queria fazer um tempo de oração nesse momento. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e como a família tem sido alvo de muitos ataques, né? Então eu gostaria de orarmos, intercedermos pelas nossas famílias nesse momento, né? Os irmãos que estão aí com a sua família no culto, você pode se aproximar, né, da pessoa e orar junto com ela. Luzia, eu gostaria de orar com a minha família. Eu queria te pedir para você vir aqui à frente. Ô Ivanildo, você pode liberar um microfone para a Luzia? E aí, Luzia, nós temos algumas pessoas aqui online. Queria que você fosse olhando e orando também por essas famílias. E os irmãos que estão aqui presentes, se una à sua família e ore e interceda pelo seu lar e pela sua casa, tá bom? Graça e paz, irmãos. Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado,
Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos na Tua presença santa, Senhor. E juntos numa só oração, Senhor, queremos Te suplicar, ó Pai, por cada família aqui representada, Senhor, no Teu templo, também por cada família representada aqui nesta live, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar cada lar, ó Pai. Te suplicamos, ó Deus, que onde há, Senhor, doença, que o Senhor possa levar a cura, Senhor. Onde há desavença, Senhor, que o Senhor possa levar a paz. Onde há, Senhor, fome, que o Senhor possa suprir as necessidades, ó Deus querido. Ó Pai Santo, Tu és um Pai provedor que cuida de cada um de nós. E nós confiamos em Ti e na Tua provisão, Pai. Te suplicamos, ó Deus, para que o Senhor possa, Senhor, nesses dias maus, Senhor, estar guardando cada um dos nossos familiares, ó Pai. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença santa, os amparando, ó Pai, como Tu fizestes com aqueles filhos que tiraste da escravidão, ó Deus, que de dia o Senhor protegia deles do sol e à noite, Senhor, do frio. Que nos dias de hoje, Senhor, cada um que crê e professa em Ti, ó Deus, possa sentir a Tua presença santa, ó Deus, a ser cuidado por Ti, ó Deus. Sabemos que os dias são maus e que nós não somos merecedores, Senhor, mas clamamos a Ti pela Tua misericórdia, ó Deus. Clamamos a Ti, Senhor, que a Tua graça seja com cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, a cada dia mais avivar a nossa fé, ó Deus, para que possamos Te servir cada dia melhor, ó Pai, conforme Tu queres, como primazia em nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e por onde essa live alcançar, eu Te suplico, abençoe, Senhor, cada um que está ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro à necessidade de cada um. É o que eu Te suplico, pedindo ainda, Senhor, que perdoa as minhas falhas e os meus pecados, em nome de Jesus, que eu Te suplico e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus, amados. É um tempo de nós clamarmos a presença de Deus no nosso lar, na nossa casa. Segunda-feira a gente teve a live com o pastor Orley. Achei muito interessante ele falando, obrigado, Luci, que chegou um momento na família dele que o pessoal estava um pouco distante, né, assim, e ele falou assim, precisa arrumar um jeito, alguma coisa mais simples possível para trazer a presença, a arca de Deus para a nossa casa. E eu me lembro que na live ele falou que ele comprou aquela caixinha de promessas, né? Já viu aquelas caixinhas? São versículos simples, né? Assim, um versículo apenas, mas o desejo de alguma forma, alguma maneira, fazer com que a presença de Deus, a palavra de Deus, uma oração seja feita, um texto seja lido, mas de alguma forma trazer Cristo para o centro dos nossos lares, da nossa casa. Amados, que esse seja um tempo onde a arca, a presença de Deus seja buscado no nosso lar, na nossa casa, nós venhamos nos humilhar debaixo da potente mão do nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 22. Mateus 6, 22. Estou vendo aqui na live com a gente o
João Maria, lá do Rio de Janeiro, sempre estão conosco. Irmã Jacinta, Denilza, lá de Guariba, né? Deus abençoe sua vida também. Denilza, vai deixando aí seu boa noite, seu pedido de oração, aqueles que estão conosco através do Facebook. Diz assim a palavra do Senhor: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Amém? Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que fale conosco através da Tua palavra, Senhor, que seja um momento onde o Senhor possa nos edificar, nos fortalecer, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, um pouco de um testemunho baseado na palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias, nesses últimos dias. Recentemente, os irmãos sabem, né? Eu compartilhei com os amados, muitos mandaram mensagem, ligaram, outros levaram bastante remédio. Recentemente eu contraí a Covid, né, o coronavírus, e fiquei lá em casa alguns dias com um colchão na sala, jogado, largado ali. E eu confesso que Deus ministrou muito ao meu coração nesse tempo em que eu contraí esse vírus, né? E tem ministrado ainda, mas ministrou fortemente ao meu coração. Eu posso dizer que, não sei se eu estou sendo um pouco exagerado, mas talvez exista um Ítalo antes e depois da Covid. O texto de 1 Pedro 3 diz que as provações que acontecem na nossa vida, elas têm dois motivos. A primeira é para provar se a nossa fé é autêntica, ela é verdadeira, porque a provação ela separa aqueles que realmente estão em Cristo e aqueles que infelizmente não têm raízes no Senhor. E a segunda coisa que a provação faz, ela traz um refinamento da nossa fé. Ela traz ensinamentos profundos, valiosos. Tanto é que, não lembro se é Pedro ou Tiago, acho que é Tiago que diz: olha, tende por grande alegria quando passardes por várias tribulações. É óbvio que ninguém fica alegre quando passa por tribulação e alegria, mas Pedro está dizendo que assim como o ouro é elevado a uma alta temperatura e ele é purificado pelo fogo para se tornar um metal puro, de grande valor, porque o ouro, quando ele é extraído da terra, ele vem com alguns minerais agrupados, algumas coisas que precisam ser tiradas para que ele seja purificado. Então ele é elevado a uma alta temperatura para que somente o ouro puro reste, somente aquilo que é de valor permaneça. E Pedro faz essa comparação dizendo que a nossa fé é assim. A nossa fé precisa algumas vezes ser levado a uma alta temperatura para que algumas coisas que não têm valor, que estão ali grudadas à nossa fé, possam ser tiradas, possam ser queimadas, possam ser refinadas e fique então apenas aquilo que é de grande valor. E Pedro diz assim: a vossa fé é muito mais preciosa, e aí ele usa essa expressão, do que o simples ouro. A nossa fé é muito mais valiosa que o simples ouro. Nesse tempo de provação que nós temos vivido e que particularmente vivi, Deus ministrou algumas coisas ao meu coração, e eu, nesse pós-Covid,
tenho lidado com algumas situações que refletem exatamente algumas coisas que eu também passei. E eu quero deixar hoje para os irmãos aqui 3 grandes ensinamentos que o Senhor trouxe ao meu coração nesse período e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não é nada novo, vocês já sabem, já conhecem, que eu também já sabia e conhecia, mas que o Senhor tem ministrado de forma profunda, intensa ao meu coração nesses dias, né? Acho que eu já comentei com os irmãos aqui alguns sentimentos, algumas questões, inclusive emocionais, que eu vivi e passei nesse tempo de Covid, e que visitando pessoas, conversando, recentemente tivemos, né, ô Júnior, até alguém no nossa página da igreja comentando que o dia que eu havia falado dessas situações que eu havia passado na Covid, um jovem acabou se identificando porque estava passando pela mesma situação, conversando com um, com o outro, os mesmos problemas, atacando principalmente o emocional. Está aí a Luzia, que trabalha diretamente com isso e sabe o quanto nós temos sido bombardeados, a nossa mente tem sido bombardeada por tudo que nós temos vivido e passado nesses dias. Então eu quero compartilhar rapidamente aqui 3 coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor tem falado de uma forma profunda ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é exatamente o texto que eu li para os irmãos. O texto que eu li diz que os nossos olhos é como se fosse um interruptor do nosso corpo, a lâmpada, a luz do nosso corpo. Ele ilumina todo o nosso corpo. E se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo se enche de luz. Mas o texto diz que quando os nossos olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que nós precisamos nesse tempo, amados, termos muito cuidado com aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, e eu acrescentaria também diante dos nossos ouvidos. O texto de 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição, sobre várias heresias dentro da igreja, algumas pessoas dizendo que não havia mais ressurreição, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos: olha, se afastem dessas pessoas, parem de pecar. E aí então ele diz: olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Notícias que nós ouvimos, comentários que nós ouvimos, relatos que nós ouvimos, conversas que nós ouvimos, muitas vezes podem corromper a nossa vida, podem minar a nossa fé. Coisas que nós colocamos diante dos nossos olhos, se nós não tivermos o cuidado de filtrar isso com muita cautela, com muito cuidado, isso pode trazer trevas a todo o nosso corpo. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração nesses dias foi exatamente isso. Pensa num pastor que estava completamente por dentro de tudo o que estava acontecendo com relação a essa pandemia. Eu sabia número de mortos, número de recuperados, se a média diária subiu, aumentou, sabia de todas as notícias possíveis e inimagináveis sobre o coronavírus. Antes de eu contrair esse vírus, eu confesso aos amados que nenhuma dessas questões afetou a minha mente. Mas no dia que a irmã Luzia me mandou a mensagem: pastor, deu positivo, eu me lembrei do texto de Efésios, no capítulo 6, que diz que dardos inflamados de Satanás começaram a vir contra a minha mente, contra a minha vida, contra o meu emocional, e tudo aquilo que não fazia muita diferença das coisas que eu tinha ouvido sobre coronavírus, sobre pandemia, parece que um caminhão de entulho, um caminhão de sujeira tivesse sido derramado
sobre a minha mente, sobre o meu coração, e começaram os dardos. Depois da Covid eu tomei uma decisão. E antes de eu dar continuidade à mensagem, eu queria deixar bem claro para os irmãos que estão aqui e para aqueles que estão no Facebook nos acompanhando. Quero dizer que eu não me tornei um negacionista com relação ao coronavírus, de maneira nenhuma. Em todos os lugares que eu vou, no trabalho, visitando pessoas, procuro me cuidar, usar máscara, passar álcool em gel, distanciamento social, né? Não me tornei um negacionista, mas eu tomei uma decisão. Exatamente esse texto que eu li: não colocar mais diante dos meus olhos aquilo que pode trazer trevas a todo o meu corpo. Gente, vamos combinar entre nós aqui. Não dá mais para a gente ficar ouvindo todos os dias, ligar a televisão e morreu tanta gente, não sei quanta gente, não sei quanta gente, não sei quanta gente. Domingo cheguei do culto, estava passando no Fantástico a morte do Paulo Gustavo, aquele ator, né? Nós estávamos na sala, falei: não, gente, tira disso, não quero ouvir mais nada sobre isso. Põe lá no Silvio Santos, qual é a música, põe lá. Não quero ouvir mais nada sobre isso, porque isso vai afetando a nossa mente. A Bíblia nos revela alguns textos da palavra de Deus que testifica isso que eu estou dizendo. E eu penso que nesses dias nós precisamos um pouco mais de olhos espirituais, amados. Olhar com os olhos do Senhor e não com os olhos da carne. Eu não vou ler o texto para a gente não tomar muito tempo, mas vocês se lembram, no tempo do profeta Eliseu, a nação de Israel sempre viveu em guerra com povos vizinhos. E no texto de 1 Reis, no capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer que a nação de Israel estava em guerra contra a nação da Síria. E a palavra diz que o general ali da Síria reunia os seus conservos, os seus soldados, e planejava ataques contra a nação de Israel. E diz a palavra de Deus que todas as vezes que ele planejava atacar a nação de Israel em um determinado lugar, Deus revelava ao profeta Eliseu este ataque, e o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e o advertia e o alertava, de maneira que ele não passava por aqueles locais onde Israel seria atacado. O rei da Síria ficou furioso: olha, deve ter algum traíra aqui no nosso meio, alguém que está falando com o rei de Israel sobre o nosso planejamento. E um dos soldados disse: olha, meu senhor, lá em Israel há um homem de Deus, o profeta Eliseu, e aquilo que você fala na sua recâmara, no seu aposento, no seu lugar de dormir, Deus revela ao profeta que diz ao rei. Então o comandante da Síria disse: olha, vamos até esse profeta, vamos capturá-lo, nos diga onde ele mora. E foi dito: olha, ele fica em Dotã. A palavra do Senhor diz que eles juntaram seus carros e cavaleiros e todo o seu exército e foram até a cidade de Dotã para capturar o profeta Eliseu. Mas diz a palavra de Deus que de manhã bem cedinho, ao amanhecer, o servo do homem de Deus, o texto não diz o nome, mas eu suponho que seja Geazi, que vivia com Eliseu, saiu bem cedinho, e quando ele olhou para as colinas, um grande exército dos sírios, carros, cavaleiros, todo aquele exército vindo capturar o rei, aliás, o profeta Eliseu. E diz a palavra de Deus que ele voltou desesperado. Chegou para o profeta Eliseu e disse: ai meu senhor, o que faremos? Diz a palavra que um medo, um pavor tomou conta daquele homem, daquele servo do homem de Deus. Mas Eliseu disse assim para ele: olha meu filho, não temas, porque maior é o que está conosco, maior é o que está conosco do que este exército dos sírios. E aí Eliseu fez uma oração: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa enxergar a proteção que há sobre as nossas vidas.
E os olhos espirituais de Geazi foram abertos, e ele pôde contemplar ao redor do profeta Eliseu o exército celestial de Deus sobre a vida do profeta. Sabe, amados, existem coisas que os nossos olhos carnais, humanos, têm provocado pavor, medo, pânico em nossas vidas. Exatamente isso que Mateus está dizendo aqui. Tem trazido trevas a todo o nosso corpo, porque nós não temos filtrado aquilo que vemos, aquilo que ouvimos. E nós temos que pedir ao Senhor nesses dias olhos espirituais, para que a gente possa enxergar, não o que está acontecendo aí fora, mas para que a gente possa enxergar a proteção, o cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. Vocês lembram de Pedro? Em Mateus, no capítulo, acho que eu anotei aqui, Mateus no capítulo 22, não é o 22 não, eu acho que é o 14, se eu não me engano, depois da primeira multiplicação de pães e peixes, João Batista, aliás, Jesus toma conhecimento da morte de João Batista. No capítulo 14, Herodes havia decapitado João Batista. Jesus então se retira a um lugar solitário para orar, mas diz a palavra de Deus que quando ele se retira para esse lugar solitário, multidões começam -se a chegar. E aí Jesus, diz a palavra de Deus que ele foi tomado de íntima compaixão, então ele foi, curou as multidões, pregou o evangelho, o povo ficou com fome, os discípulos tentaram despedir, Jesus multiplicou pães e peixes. Quando acabou de multiplicar pães e peixes, curou as pessoas, Jesus foi despedir a multidão. Com aquele sentimento da morte de João Batista, ele fez tudo isso. E diz a palavra de Deus que ele colocou os discípulos no barquinho e pediu para que eles fossem até o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Acontece que alta madrugada, lá para as 3 horas da manhã, um cenário de tempestade. Jesus naquele momento não estava no barco, porque ele ficou despedindo as multidões. Os discípulos foram sozinhos, mar adentro. E então, parece que um fantasma aparece no meio do mar, Jesus vem caminhando sobre as águas. Pedro, os discípulos ficaram apavorados, espantados, é um fantasma. E a palavra do Senhor diz que imediatamente Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Senhor, se és tu, então fala para que eu vá andando sobre as águas e me encontre com o Senhor. Vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. E em um dos versos de Mateus, no capítulo 14, o texto diz que, reparando Pedro nas ondas, reparando Pedro no vento, reparando Pedro na tempestade, reparando Pedro aquilo que estava diante da sua volta, tirando Pedro os olhos de Jesus e colocando Pedro os olhos nas circunstâncias e adversidades, Pedro começou a naufragar. Este é o grande risco que nós estamos correndo nesses dias: tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas adversidades, que são muitas. E se nós fizermos isso como igreja, nós também iremos naufragar. Vocês se lembram? Eu acho que é Lucas, no capítulo 8, a filha de Jairo, um mestre da sinagoga, foi até Jesus e se humilhou, se curvou aos pés de Jesus, porque a filha dele de 12 anos estava à beira da morte. Jesus falou: eu vou lá na tua casa. E Jairo pegou Jesus com seus discípulos, ia caminhando, só que acontece no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue. Imagino eu que Jairo, olhando aquela situação, deve ter pensado assim: poxa, não poderia ser depois, acontecer esse fato, está atrapalhando. Jesus precisa ir lá em casa curar a minha filha, porque ela está à beira da morte. E os irmãos conhecem o texto: a mulher do fluxo de sangue tocou nas orlas das vestes em Jesus, foi curada. E o texto diz que enquanto Jesus ainda estava conversando com ela, quem é que chega? Um servo
do Jairo, do príncipe da sinagoga, dizendo o que para ele? Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Jesus nem esperou Jairo responder. Acho que Jesus já entrou na frente assim do servo do Jairo e já falou assim: olha, não temas, creia somente no... É como se Jesus estivesse dizendo: Jairo, não dê ouvidos. Jairo, filtra aquilo que você está escutando. Eu estou indo na sua casa. Jairo, eu estou com você. E tem acontecido isso nesses dias. O Senhor é conosco. Nós precisamos de olhos espirituais. Os olhos que o moço, o servo do homem de Deus, os olhos dele foram abertos, ele pôde ver a proteção, o cuidado do Senhor. Mas acontece que todos os dias as setas vêm, os dardos inflamados vêm. E amados, nós não podemos dar ouvidos. Nós precisamos nos agarrar à palavra de Jesus. Não temas, creiam somente, não tenha medo. O Senhor está nos ensinando nesses dias algo profundo sobre isso. Esse foi o primeiro ensinamento que o Senhor colocou ao meu coração nesses dias. O segundo ensinamento que o Senhor tem falado de forma profunda e culminou com a última live que a irmã Luzia trouxe uma palavra em Mateus no capítulo 6, que eu disse assim para ela: se essa palavra fosse ministrada os 365 dias do ano, surtiria efeito ao nosso coração. O primeiro ensinamento é filtrar aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e ouvidos. O segundo ensinamento é: precisamos aprender a descansar em Deus, precisamos aprender a confiar no Senhor, precisamos tomar cuidado com o excesso de preocupação em nossas vidas. O Senhor é o nosso refúgio. Eu amo o Salmo 91 porque ele diz, olha, como é que começa o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Como tem sido difícil nesses dias descansar. Mas o texto está dizendo que se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra dele, nós encontraremos descanso. Sabe, eu leio esse texto e me lembro de quando era criança. Vocês já brincaram de esconde-esconde? Que coisa gostosa. Enquanto a gente não encontrava o esconderijo, né? Conta até 30, tá lá o Juninho, 1, 2, 3, e ficava todo mundo correndo, com medo de chegar até o 30 e não dá tempo de encontrar o esconderijo, porque se não encontrar o esconderijo nós ficamos vulneráveis, né? A pessoa que está batendo o cara lá vai pegar. Estamos à vista, somos uma presa fácil, mas quando nós encontrávamos aquele esconderijo, particularmente nós brincávamos lá em Itaiúva, numa plantação de amendoim, Luci, não sei se tinha lá em Minas, e o amendoim ele cresce, as suas fileiras, ele cresce e faz isso, né? Nós nos escondíamos debaixo do amendoim. Ei, coisa gostosa, brincar de esconde-esconde no amendoim. E nós entrávamos naquele esconderijo, o camarada ficava procurando, buscando, mas ninguém nos encontrava, porque nós estávamos no esconderijo. Amados, esse é um tempo da igreja se esconder à sombra das asas de Deus, é um tempo da igreja se submeter aos cuidados de Deus, é um tempo da nossa casa se esconder na presença de Deus, porque é só na presença de Deus nesses dias que nós encontramos descanso. O Salmo 91 é um relato preciso dos dias atuais. É seta que voa de dia, é mortandade que assola ao meio-dia, é praga, é um monte de coisa acontecendo, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará. Ah, morreu tanto, não sei o que. A sombra do Onipotente descansará. Se esconda, meu amado, se esconda em Deus nesse tempo difícil. O ficar em casa literalmente não resolve. O que resolve é se esconder na casa do Altíssimo, na morada do Altíssimo. Eu não estou dizendo de templo, eu estou dizendo da presença de Deus. Se esconda, meu amado. Nele nós encontraremos descanso. O texto de Mateus 6, os irmãos conhecem. O texto, Jesus está tratando sobre ansiedade, sobre vestimenta, sobre comida. Não andeis ansiosos, inquietos por aquilo que é a vez de vestir, por aquilo que é a vez de comer. Olhe as aves dos céus, olhe os lírios do campo, vocês valem mais do que eles. Não fiquem por aí preocupados, angustiados. E a grande lição de Mateus 6 é no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Remédio melhor para a ansiedade e para a preocupação demasiada é buscar o reino, buscar a justiça do reino, buscar a vontade do reino. Mateus 6 diz na oração do Pai Nosso, Mateus 6, faço questão de ler, no verso de número 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós buscamos o reino, quando nós buscamos a vontade do reino, há descanso, há paz, há gozo, há alegria. E buscar a vontade de Deus, amados, é necessário metanoia, transformação de mente nos dias de hoje sendo bombardeadas, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, muita sujeira, muita caraminhola na cabeça, e somente uma metanoia, uma transformação de mente, que vai fazer com que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que Paulo diz em Romanos 12:2. Eu penso que Mateus diz assim no verso 27 do capítulo 6, e esse foi o versículo que mais me marcou: qual de nós que estamos aqui, por mais preocupados que estejamos, podem acrescentar ao menos uma hora a sua vida, um côvado a sua estatura? Quem de nós, por mais precaução, por mais cuidado, pode acrescentar só uma hora à sua vida? Em Mateus no capítulo 10, quando Jesus estava dizendo para os discípulos, quando enviou eles como ovelhas no meio de lobos, Jesus falou assim para eles: olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Eles podem tocar no físico, mas não na alma. E aí Jesus fala assim: até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Eu olhei no Google hoje à tarde, sabe quantos fios de cabelos existem na nossa cabeça? Chuta. Não o Ivanildo, que não vale, né? Cadê o Ivanildo? Deve ter quase nada aí, né, Ivanildo? Você não vale, pelo amor de Deus. Pelo que eu li no Google hoje, um ser humaninho desse tamanho aí, ó, já nasce com aproximadamente 100 mil fios de cabelo. A média da renovação capilar entre queda de cabelo e nascimento de novos fios é de aproximadamente 100 fios por dia. Cai 100, nasce mais 100, renovação capilar. E Jesus está olhando para a gente dizendo assim: até os cabelos.
É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu cuido de vocês igual o cara da Praça é Nossa, né? Nos mínimos detalhes. É que Jesus gosta das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Esse é o Deus que cuida da gente, sabe? E aí Jesus está olhando para mim e para você, dizendo assim: homens de pequena fé, vocês estão aí preocupados, mas os dias de vocês estão contados. Gente, para encerrar esse assunto dos dias nossos estão contados, existe um versículo do Salmo 139 que eu amo, que é o verso 16 do Salmo 139. Faço questão de ler para os amados. Diz assim: olha, tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Olha que coisa linda. Eu me lembro do primeiro ultrassom do Caleb, lembra, Caísa? Chorei muito quando vi só uma luzinha piscando, né? O coraçãozinho, o ultrassom e o pai lá chorando. E aí o texto diz assim: olha, tu me vistes quando eu ainda estava no ventre, cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. A nossa vida ainda não existia, ainda estávamos no ventre, e Deus já havia escrito todos os capítulos da nossa vida. Ele já havia registrado todos os capítulos da nossa vida. Por que a gente fica tão preocupado? Por que a gente fica tão ansioso? Por que a gente fica tão angustiado? Por que a gente muitas vezes perde até a paz por conta dessas coisas? A nossa vida está na mão dele, a nossa vida é dele. Os fios de cabelo estão contados. Ele cuida nos mínimos detalhes. E pensando sobre isso, o Senhor me trouxe o terceiro e último ensinamento que eu gostaria de compartilhar. E o terceiro e último compartilhar é: viva intensamente. Quando? Hoje. Viva intensamente hoje. Se primeiro eu preciso filtrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto. Segundo, a minha vida está nas mãos do Senhor, os meus dias estão contados, a minha vida pertence a Ele, eu preciso descansar nele. Terceiro, eu preciso viver todos os meus dias, que eu não sei quantos são. Eu preciso viver todos os meus dias como se fosse o último. O Senhor tem trazido novamente ao meu coração aquele sentimento do novo nascimento, a urgência que as coisas sejam hoje, que a ligação tem que ser hoje, que a semente tem que ser lançada hoje, que a pregação do Evangelho tem que ser hoje, não dá mais para deixar para amanhã. E Jesus falou isso em Mateus 6, no verso 34. A gente gosta de ler o 33, mas o 34 ele diz: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia, é hoje. Ah, pastor, amanhã não sei. Você não sabe, nós não sabemos. Nós temos hoje, e o hoje é necessário que a gente viva de forma intensa. Hebreus, rapidamente, eu estou finalizando a palavra. Hebreus no capítulo 3, se você puder abrir comigo. Hebreus no capítulo 3, ele diz assim no verso de número 7: por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. No verso de número 13, ele diz assim:
Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Ouça a voz do Espírito Santo hoje. Exorte uns aos outros hoje. 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, o apóstolo Paulo, falando sobre a graça de Deus, ele diz: o tempo aceitável da salvação é hoje. E eu encerro a palavra com o texto de Efésios, no capítulo 5. Ele diz, a partir do verso de número 15: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Tempo, amados, de urgência, tempo de viver o hoje, tempo de aproveitar todas as oportunidades. Não perca nenhuma, aproveite, porque os dias são maus. Luzia estava trabalhando aí no SEC, sexta-feira que antecedeu o Dia das Mães, fizeram um café da manhã lindo, maravilhoso, e as mulheres lá já não estão me chamando mais de Ítalo, estão me chamando de pastor. Falei, não é possível que eu não vou falar de Jesus para esse povo aqui, meu Deus do céu. Fizeram aquele café da manhã, falei com a diretora, minha diretora, posso fazer uma oração? Uma oração, amados? Ô pastor, pode, pelo amor de Deus. Tinha algumas mães ali sentadas e nós começamos a orar ali, amados. Quando eu abri os olhos, as mulheres estavam em prantos, chorando. E todos os dias trabalhando lá, um ou outro comenta: olha, como é que eu faço para deixar isso? Ô pastor, mas como é que é isso? Como é que... Precisamos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Quando? Hoje. O dia é hoje, o tempo é hoje. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desliga o Jornal Nacional. Desliga o Facebook, desliga o TikTok, desliga sei lá o que. Aproveite as oportunidades. É tempo de remir o tempo. É tempo de resgatar o tempo perdido. É tempo de salmodiar, de cantar cânticos espirituais. Hoje à tarde estávamos em casa, colocamos aquele louvor: eu cuido de ti, eu creio em ti, descansa em mim. Amados, não sei, parece que a presença de Deus invade a nossa vida, a nossa casa. É hoje, o tempo é hoje. Você que nos acompanha através do Facebook, receba a palavra de Deus também no seu coração. Amém? Vamos orar, amados. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei se existem situações que têm te inquietado, têm feito você ficar ansioso, preocupado, angustiado. O Senhor deseja abrir os nossos olhos espirituais nessa noite, para que a gente enxergue o cuidado, a proteção dEle em nossas vidas. O Senhor deseja que nós possamos aproveitar todas as nossas oportunidades. O Senhor deseja que vivamos nesses dias intensamente o dia de hoje. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero apresentar, Pai, diante do Senhor, diante do Teu altar, Deus, as vidas que estão aqui presentes, aquelas que nos acompanham através do Facebook, aquelas que ouvirão também a mensagem posteriormente.
Espírito de Deus, fale aos corações, amado Espírito de Deus, que o Senhor possa ministrar de uma forma profunda, que o Senhor possa arrancar, ó Deus, aquilo que tem trazido medo, angústia, que o Senhor traga descanso a essas almas, a estes corações, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, abra os olhos espirituais da tua noiva. Espírito Santo de Deus, traga este sentimento de vivermos intensamente novamente, com urgência, viver o hoje na tua presença, Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Obrigado, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, temos aqui alguns pedidos de oração. Eu não sei se o meu Facebook, do seu celular, travou, mas eu não consigo descer aqui se tem pedidos de oração ou não, tá? Mas enquanto a Caísa dá uma olhada, só lembrando que nós estamos na nossa live de oração essa semana. Tivemos o pastor Orley do Rio de Janeiro na segunda, ontem pastor Fernando com a gente, né? E foi seu vizinho, Nilson? Não sabia, que bênção, que legal, bênção. Pastor Fernando, hoje o irmão Márcio, quem gosta de moda de viola aí, caipira, né? Ele canta aquelas músicas, né? A cidade está deserta. Conhece essa, mineiro? Né? Fala sobre o arrebatamento, várias músicas, né? Márcio, muito bom. Tá ali em Taquaral e vai trazer uma palavra pra gente hoje. Quinta-feira o pastor Bronca vai estar com a gente, e na sexta-feira o pastor Marcelo Rateiro também muito prontamente aceitou o nosso convite, tá? Então tem sido uma bênção. Domingo pela manhã nós faremos arrecadação de alimentos aqui no nosso bairro da igreja, no Jardim Paulista, às 8h30 da manhã. Nós sairemos aqui da igreja, nos organizaremos e sairemos aqui da igreja. A ideia é poder semear na vida das pessoas o alimento material, mas Deus tem dado alguma estratégia também para que não fique só no alimento material, mas também para a gente semear a palavra do Senhor, né? Já conseguimos 2 cestas básicas mensais, né? Pessoas que vão ofertar cestas básicas mensais, fora aquilo que a gente vai conseguir arrecadar, para a glória de Deus, tá? E no domingo, culto ceia do Senhor, tá? Vou ler aqui os pedidos de oração. Eu coloco muitas vezes a minha senha no celular da Caísa e é diferente. Deixa eu ver aqui os pedidos de oração. Cristiane Santos da Silva, é parente? Irmã do Carlos, minha... O que ela é minha? Irmã do meu sogro, ela é minha tia. Peço oração por mim e pela minha família. A Maria pede pelo David, ele está na CTI. Pede oração também por ela e pelo seu esposo João. Pede pelo Lucas também. É isso. Vamos orar por esses pedidos. Estou me lembrando aqui também do pedido da irmã Palmira, né? Hoje, pelo sobrinho dela, não é isso? Sobrinho ou sobrinha? Sobrinha e o sobrinho, né? Da irmã Palmira. A vida da Pamela, filha da irmã Dirce também. Precisamos orar muito pela vida da Pamela também, tá? Alguém tem algum pedido a mais que gostaria de colocar? Luci, depois a Nilza. Amém. A minha alma se alegra, pois sente o toque do Senhor.
Amém. Vem me renovar, ó Deus. Amém. Pois eu sei que tu és o único. Amém. Nilza, Guilherme, ele saiu da internação? Está ainda? Vamos orar pelo Guilherme, em nome de Jesus. Alguém mais? Luzia? Amém. Luzia, Mirielle e o Manuel. Pai da Mirielle? Aham. Não sabia. Vamos orar. Nilza? Estou pronto pra te ouvir, ó Deus. Sim. Amém. 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 Em nome de Jesus. Lá em Guarulhos também, pastor que pastoreava a igreja lá em Guarulhos, né? Não a igreja da Caísa, mas é uma igreja batista também, né? Lá de Guarulhos, ele infelizmente faleceu. A esposa acho que estava internada também, né? O Senhor tenha misericórdia, amados. Vamos orar, vamos clamar, é o que nos resta nesses dias, clamar pela presença de Deus. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, apresentar a Deus cada um desses pedidos, cada uma dessas necessidades, são tantas. Ó Deus, nós colocamos diante do Teu trono, diante, ó Deus, do Teu altar, vidas que se perderam, vidas que se foram. Ó Deus, colocamos os familiares, ó Deus, dessas pessoas, ó Deus, que perderam entes queridos. Amado Espírito de Deus, consola, Senhor, conforta, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos por aquelas que estão internadas, ó Pai, por aquelas que estão acometidas por esse vírus. Deus, tenha misericórdia, restaura, restabeleça a saúde física e emocional dessas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Envia o Teu socorro neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, hoje também, vi logo mais à tarde, que hoje comemora-se o dia do enfermeiro, ó Deus. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre cada vida que trabalha, Deus, nessa área, Senhor. Deus, derrame graça sobre cada um deles nesses dias, guardando, protegendo, renovando, Senhor, as suas forças, e que eles continuem sendo usados pelo Senhor no combate a essa pandemia, Senhor. Abençoe, ó Deus, a questão do trabalho, aqueles que perderam empregos, aqueles que estão sem renda neste momento. Deus, supra, ó Deus, Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da provisão. Supra a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Visita cada uma das famílias aqui representadas também nesta live, a vida, Senhor, ó Deus, da Cristiane, sua família, a vida da Maria, o João, o David, que está na CTI, o Lucas, que a Maria sempre tem apresentado diante do Senhor. Responde a necessidade de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Apresentamos, ó Deus, os sobrinhos da irmã Palmira, apresentamos a vida da Pâmela diante do Teu altar. Deus, restaure a vida desta jovem, em nome de Jesus, Pai. Visite o Guilherme ali em Minas, ó Pai, e restabeleça também a saúde dele, em nome de Jesus. Visite a irmã Lilian, restaure completamente a vida dela, Senhor. Oh Pai Santo, apresentamos a Igreja Batista da Paz, a família Batista da Paz. Guarde cada membro, guarde cada visitante, guarde, Senhor, cada família, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, vão em paz e tenham um ótimo restante de semana, em nome de Jesus. Tá? Amém. Autoridade nos céus.